Boa tarde, senhores. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para uma apresentação do Evolua Lendo. O Luiz agora vai ser o facilitador. O livro é o livro de Ética é Competência. Ética e Competência. E a autora é Terezinha Azevedo Rios. Tá? Então, na medida que ele for apresentando, nós vamos fazendo os nossos comentários aqui, enriquecendo a apresentação, ok? Então, Luiz, boa sorte na apresentação. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Basicamente, esse é um livro de filosofia e voltado para professores. Como moldar professores para novos desafios que vem aparecendo hoje no mercado dele, né? Só que eu tirei coisas muito interessantes que a gente pode aplicar até aqui mesmo como profissional na área de elétrica, né? De geração de energia. Então, esse é o livro. Ética e Competência, Terezinha Azevedo Rios. Ela é uma filósofa. Aqui a foto dela para vocês conhecerem a figura. E na introdução do livro ela falou uma frase muito interessante, que é o seguinte: o que ela acha que é o livro? É o esforço consciente e responsável de cada cidadão e de cada profissional que contribuirá na constituição coletiva do país que necessitamos e que merecemos. Ou seja, ela acha que todo mundo tem que colaborar para a gente poder melhorar e crescer. Bem, a primeira parte ela é bastante focada na formação do educador. A competência do profissional educador tem duplo caráter, uma dimensão técnica e outra dimensão política. A dimensão técnica é basicamente como falar, como ensinar. E a dimensão política é o porquê falar. Vou fazer uma pergunta pro Eduardo. Eduardo, o que você acha dessa figura aqui? O que você interpreta nessa figura aí? Eu acho que o que demonstra a figura acho que uma palavra para descrever nenhuma palavra é o equilíbrio, né? Justamente. A dimensão técnica e a política, apesar de ser, vamos dizer, antagônicas, elas se equilibram uma para a outra. Você não consegue passar o conhecimento sem ter uma causa de por que você está passando esse conhecimento. Beleza? Alguma dúvida? Bem. E outra coisa que ela quer desconstruir no início desse livro é o seguinte: é a ideia da gente usar alternativas exclusivas, ou quando a realidade nos obriga a tomar consciência que a conjecção correta é aditiva, na verdade. A realidade não é sim ou não, ela é sim e não. Eu até comentei com o Yama que, por exemplo, ele não pode ser aqui na usina um supervisor e chegar em casa e tirar toda essa roupa de supervisor, chegar em casa e eu sou o pai agora da Sofia, uma menina meiga, bonita. Ele não consegue até fazer isso. Ele vai levar a carga de trabalho ou o estresse para dentro de casa e ele tem que conseguir conciliar essas duas coisas. Agora, Felipe, você acha que Deus sabe de tudo, sim ou não? Sim. Sim? Por quê? Porque ele foi o criador, né? E presente. Onipresente, Onipotente, onipotente e onisciente. As três características de Deus, né? E se ele é onipotente, onisciente, onipotente, por que ele não deu o livre-arbítrio? Ele não deu. E porque ele nos deu. Ah, sim. Não quer robô. Justamente isso, ou seja, aí que entra o nosso ou aqui, ó. Deus sabe de tudo, sim e não. Entendeu? Ele não deu as possibilidades de escolher entre o certo e o errado, o difícil ou o fácil. Ele nos abre essa prerrogativa. Continuando. Voltando lá, ele criou leis, Parece assim. fez aquilo, mas também ele criou leis que devem ser Uhum. obedecidas por livre e espontânea por livre e espontânea vontade. Ele, na verdade, ele sabe. Mas você está certo, quando você estiver dentro dessas leis que ele criou, Vai estar dentro do caminho traçado do por caminho ele. tratado por ele. Mas você que escolhe, está dentro do seu. É o manual. É pessoal, né? Veja bem, eu não sei se você foi muito feliz na sua colocação. Quando a gente move Deus, a gente tem aqui, vamos para as características da sua apresentação, você está apresentando para um público
latino-americano brasileiro, que é a maioria é católica, né? Nata. Mas se você coloca isso numa plateia que você não sabe qual é o core religioso que está ali, é uma colocação até perigosa de ser feita, né? Porque tem o ateu que não acredita a Deus. Se perguntar, aí Deus, você acha? Não, eu não acredito em nada porque eu não acredito em Deus. Tem o cara que acha que não existe o livre-arbítrio, que a pessoa nasce e morre já com a vida toda traçadinha, tudo que vai acontecer. Cada um tem sua convicção religiosa. Mas se atendo à proposta do que ela quer dizer, é que a gente se acostumou a utilizar, na verdade, o ou. Que é, uma coisa pode ser sim ou pode ser não. E ela está dizendo que não. Que uma coisa ou é sim ou é não. Não existe o ou, ela é. Aditivo. Entendeu? Aditivo, é o termo aditivo. Sim é sim, não e não. Não existe o um. Para a mesma questão pode ser um ou outro, não. Ou é um ou é o outro. Então não é ou sim ou não para a mesma questão. Ou é sim ou é não. Entendeu? Se atende a isso aí. Mas a analogia baseada na crença de cada um, a resposta seria essa mesma. Ele apostou que não tinha nenhum ateu aqui, né? Então. Apostei que não tinha Nenhum ateu e nenhum muçulmano. Nenhum muçulmano. Nenhum budista. Entendeu? Nenhum maçom. Entendeu? Mas, ou seja, a figura do eu vou voltar ao exemplo do Oyama, que é menos polêmico. A figura do Oyama, supervisor e pai da Sofia, são aditivas. Elas não, ou ele não é só supervisor ou pai. Ele é supervisor e pai ao mesmo tempo. É a mesma pessoa. E uma dimensão técnica articulada a uma dimensão política. Se tu for colocar isso para a esposa, já é totalmente diferente. Pelo menos para mim, né? Eu não posso ser supervisor e marido. Ela pede restrição. Ou é teu supervisor ou tu é marido. Comigo eu quero que seja marido. Mas eu acho que o que ele quis dizer... É meio interessante. Não, nem acho. Eu tenho certeza que o que ele quis dizer é o seguinte. Que você passa o dia aqui se estressando, como hoje. Um dia altamente estressante. Cheio de discussões, de polêmica. Que você não consegue se despir do Oyama supervisor estressado da Manauara. Passei na porta de casa, o Oyama ficou para fora, agora está entrando o Oyama pai, então não posso gritar com Sofia. Então isso não existe, né? Isso é utópico. Até gostaríamos que fosse assim. A mesma coisa a gente traz de casa para o trabalho. O cara foi lá, você brigou com sua mulher porque esqueceu da data do aniversário de casamento, ela ficou triste. Não se desconecta, né? Você queria naquele dia um namoro efervescente e a coisa não aconteceu porque você esqueceu a data do casamento. Aí você chega aqui já meio triste. Então um interfere no outro. As dimensões elas são aditivas. E é como fala aqui, né? E como fazer isso é criar uma dimensão articulada, vamos dizer assim. Uma dimensão articulada técnica e política. Não se trata de acrescentar mais elementos aos existentes. Não vou falar assim, agora o Oyama vai ser o supervisor pai. Entendeu? A gente tem que tratar ele como supervisor pai. Mas trata-se de apontar um elemento que existe como mediação entre as duas dimensões, inseparáveis da competência. Ou seja, não é você falar, como eu falei, né, o Oyama é o supervisor pai. A gente achar o meio termo e saber o momento certo de usar cada coisa para chegar até o objetivo. Isso aí, Luiz, acrescentar uma informação. Hoje o RH, principalmente a área de segurança, antigamente dizia, não traga seus problemas de casa para a empresa e não leve seus problemas para botando para fora, né? A área de segurança hoje está trabalhando muito no psicológico. E tem colocado isso bem claro, que nós não conseguimos, como o Paulo falou, uma palavra bem interessante, de despir. Você não consegue deixar os problemas de casa, você é uma pessoa só. Você traz os seus problemas. E o que você está falando aí é o limitante, é o jogo de cintura que a gente aprendeu nos outros treinamentos. É a gente saber lidar com os problemas na empresa e estar com os problemas, às vezes, na cabeça de casa. E vice-versa. É a administração da coisa. Exatamente. Você tem que ser um bom profissional. Acho que um exemplo aí é o bom profissional que tem realmente esse jogo de cintura, que sabe, no momento certo, às vezes fala, chefe, hoje não dá. Os problemas de casa são maiores que os da empresa. Porque isso pode influenciar numa destruição do seu trabalho do dia a dia. E até prejudicar um colega. Expor um colega a um risco, a um acidente. Então você tem que saber o limite. É isso que você tem que saber. Isso na época que eu era gerente de manutenção, eu fazia muito no meu DDS isso. Eu brigava muito
com a minha supervisão, tentar perceber, principalmente na segunda-feira, o cara vem no final de semana, tá? Às vezes, seja bebido, seja alguma coisa, tentar perceber no técnico se ele estava com algum problema. Na hora que o cara vai desmontar um cabeçote, desmontar um mancal, onde tem risco altíssimo, se ele realmente não estiver ligado, a tendência dele se acidentar é muito grande. Então o cara tem que estar ligado. Eu falo, olha cara, se você tiver algum problema, fale para o supervisor. Ele lhe joga para uma tarefa que não seja, que não precise aquela atenção máxima, entendeu? Que seja mais light, que a gente chamava. Entendeu? Então realmente isso aí é muito importante, essa conexão. Você pode estar aqui dentro, trabalhando, se você tiver deixado a filha em casa doente, eu duvido que você desconecte. Você aqui e ali, você fica ligando, ó, como é que tá, melhorou, entendeu? Então realmente essa coisa é... E você tocou num ponto aí primordial, é que às vezes o funcionário pode estar até sentindo, mas ele fica meio receoso de chegar pro chefe e dizer, ó, chefe, pô, hoje eu não tô. Aí vem a diferença do chefe e do líder. Pô, chefe, hoje eu não tô me sentindo bem, cara. Eu gostaria de ficar em casa, trabalhando em casa, mas não tô com cabeça para ficar aqui. Então ele tem medo que o cara venha com a reação e dizer, pô, bicho, não quer trabalhar? Vai trabalhar, pô, fazendo corpo mole? Então tem isso. Então é hoje até, eu vejo como um diferencial nas lideranças, fazer o que você falou, identificar, antes que a pessoa venha a você e dizer, pô, bicho, então tá bem hoje, né? Você nota no Chegar aqui semblante da gritando, pessoa, dando coisa, você está hoje todo introspecto aí, tem coisa errada aí. A Se o pessoa cara, muda, cara. A pessoa muda. se o cara se abrir, ótimo, os dois conversam, às vezes o cara não se abrir e até o cara perceber e dizer, ó bicho, vá para casa que você não está bem hoje não, volta amanhã. Eu cansei de fazer isso. Entendeu? Então, é uma percepção hoje que os líderes têm que ter, né? Isso só para concluir o raciocínio, já que a gente está falando. Mas isso só acontece porque nós estamos sendo preparados. Você vê que esses treinamentos é para isso. A pessoa, por conta própria, às vezes não enxerga esse detalhe. E essas coisas, essas situações, nós vamos estar convivendo com elas. E a gente só vai ter sucesso porque a gente conhece o nosso liderado e o nosso liderado conhece. A gente dá espaço para ele nos conhecer, como o Paulo falou. Nós temos que dar essa abertura para o cara chegar na gente. Que nós temos que ter essa sensibilidade de conhecer o colaborador só olhando nos olhos, que o cara já está vendo que o camarada não tem condição hoje. Mas na verdade, no fundo do coração, a gente é mais importante ao trabalho. Sim, depende do profissional. Tá? Eu não gostaria de entrar nessa Isso aí é seara, muito profundo. porque eu sou muito criticado por isso. O meu pensamento é o seguinte, Não, a felicidade da minha família depende do meu trabalho. Devo dizer, o tópico é 50-50, para mim não é 50-50 não. Para mim é 60-40 no mínimo ou 70-30 a favor do trabalho. Porque se eu não tiver um trabalho bom para dar uma qualidade de vida boa para a minha família se desestrutura. Veja o que o país está vivendo com 11,1 milhões de desempregados aí, neguinho passando fome, sem ter o que fazer, na agonia. Como é que uma família pode viver em paz ou feliz bons com isso? profissionais, não é isso? Então o trabalho para mim é mais importante do que a minha família. Eu sempre coloco isso, as pessoas acham um absurdo. Mas para mim é. Para as outras pode não ser, dizer, não, meu trabalho é importante é família. Mas para mim, a saúde da minha família é totalmente dependente do meu trabalho. Com certeza. Mas porque as características é igual como diz o enunciado do livro, né? Ética e competência. Não deixar que coisas de casa te viram trabalho, né? Porque isso é ético, é ser ético isso. E comportamental também, né? Vamos lá. Competência. Afinal, o que é competência? Vou ver nessa letra aí, né? Vocês estão conseguindo ler direito aí? Saber fazer bem. Ocupar o lugar que lhe compete. Saber fazer bem o dever. Acho que é o ponto que a gente quer chegar, né? Saber fazer bem, eu sei fazer bem, eu sei fazer bem o quê? Eu sei jogar videogame bem, eu sei fazer um sanduíche bem. Mas saber fazer bem o que lhe é devido, fazer bem as suas obrigações, que é ser competente. Pois é fundamental um saber o domínio do conteúdo a ser transmitido e das técnicas para articular esse conteúdo. As características dos alunos e do contexto, mas
Esse saber perde seu significado se não está ligado a uma vontade política, a um querer que determina a intencionalidade do gesto educativo. Ou seja, por mais que a pessoa tenha a oratória, por mais que a pessoa tenha a capacidade de passar o conhecimento e tenha esse conhecimento todo acumulado, se ela não tiver aquele contexto político em que os alunos vão aprovar e receber o conhecimento, ela não vai conseguir passar efetivamente aquilo. Tudo bem? Alguma dúvida? Olha, eu tenho algumas colocações sobre esse termo competência. A competência, eu acho que ela não é só formada só do conhecimento, não. Não, aqui é porque aqui é bem voltado para professor, né? Uhum. Mas assim mesmo, Uhum. tá? Se o professor tiver só um conhecimento e não tiver um jogo de cintura, que sempre a gente fala, para ganhar os alunos, como? Através de várias... Isso é um gerente, é um diretor, tá? Qualquer um. Para que ele seja respeitado não só pela competência, como também pelo modo de agir. O cara pode ser competente e ser um cavalo, como diz o outro. Uhum. Aí você acaba tendo competência e ninguém absorvendo o que você tem a passar, absorvendo suas ideias. Então você tem que ter um cara competente e se saber fazer, ser querido, ser respeitado não só pela competência, mas pela pessoa que você Pela é. pessoa que você é, né? Entendeu? Mas é porque ele talvez não tenha lido com eloquência o texto. Mas olha o que é que o texto está refletindo exatamente o que você está falando. Pois é fundamental um saber, o domínio dos conteúdos a serem transmitidos. Ou seja, você não pode transmitir algo que você não domine. Porque se houver um questionamento, pode quebrar suas pernas imediatamente. Então você tem que ter domínio. E das técnicas para articular esse conteúdo. Ou seja, não é colocar de qualquer forma. Tem que ter uma técnica que é baseada nas características do aluno. Ou seja, o mesmo assunto com uma equipe de adulto é uma coisa, o mesmo assunto se eu for abordar para adolescente é outra. Ou seja, a técnica para articular o conteúdo, Para você vai- mostrar exatamente o que sua você competência falou. diferente. Exatamente o que você falou. O cara pode ter o conhecimento e não saber a oratória de falar, entendeu? Eu acho O que texto está perfeito. tá interessante que eu acho que teria só que mudar uma palavra ali, porque olha, eu só vou enfatizar para os colegas já comentaram. Mas esse saber perde seu significado se não está ligado a uma vontade. Essa palavra A política, ela vontade fica, política. na verdade a política aí eu acho que isso é uma vontade da própria pessoa Uhum. em fazer, porque vontade política parece que é do grupo, mas isso é uma vontade sua. Não, E você fazer o negócio acontecer, se você for pensar aí como uma porque, pessoa, como eu falei no início, a técnica é você saber falar. A política é por que falar. Entendeu? É você convencer as outras pessoas do que você está falando. não, Por mas isso que ela usa essa o que palavra nós aqui. estamos comentando é uma pessoa ou algumas pessoas ou uma equipe que tem o conhecimento, certo? Aliado a uma forma de passar ele. Certo. Certo? É isso que nós estamos comentando. Não é a política que as pessoas estão ao redor que precisam, não é? Mas sim como você vai transmitir o seu conhecimento. Essa junção, como o Paulo falou, os Paulos falaram, o jogo de cintura. Você tem o conhecimento, mas você tem que ter o jogo de cintura. Não um cavalo que é só um opressor, mas sim uma pessoa que saiba passar isso de forma que os receptores, né? As pessoas, a plateia, receba isso de uma forma positiva também. O Tem um que exemplo. eu entendi dessa frase daí, corroborando um pouco o que você fala, que é o seguinte: quando você vai proferir este conhecimento e esta técnica para este grupo, se não tiver o interesse, por exemplo, vem aqui um cara falar para a gente sobre geografia. Sim. O que vai somar para a gente? Então, se isso tudo não tiver associado a uma vontade de se querer ouvir, que isso pode prejudicar todo o esquema. Entendeu? É justamente a parte que eu grifei aqui, há um querer que determina a intencionalidade do gesto educativo. Se a plateia não quer ouvir aquilo ali, você pode botar a técnica que for, o assunto que for, ter a melhor oratória do mundo, não vai surtir, Às não vezes vai ser assim sucesso. também, né? A pessoa pode até não estar querendo saber sobre aquilo, mas de uma forma que você vai transmitir, ela vai pegar. Pode ela vai criar um chamar interesse. atenção. Exatamente. Exato. Reverter esse cenário negativo. É. Tu tá falando de ti mesmo vendo isso aí.
Então, a filosofia no contexto profissional. A gente deu só uma introduçãozinha para falar agora um pouco sobre filosofia. Eu vou convidar vocês para a Grécia do século 6 a.C. Certo? Aí E tem eu um vou convencimento, porque pra muita gente isso é chato pra caramba. a gente vai falar de Eu passei a filosofia gostar. de uma forma bem relax. Porque filosofia é isso, né, cara? Vamos lá. A procura amorosa pelo saber. É isso que é filosofia. A passagem do mito que a gente tinha lá na Grécia Antiga para a razão. Por que que o Sol gira em torno da Terra? Ou por que que a Terra gira em torno do Sol? Entendeu? Por que só fica escuro de noite? A filosofia caracteriza-se então como uma reflexão que busca compreender o sentido da realidade, do homem em sua relação com a natureza e com os outros, do trabalho do homem e seus produtos, a cultura, a história. Filo vem da palavra amizade e Sofia, conhecimento, né? Ou seja, ser amigo do conhecimento. O filósofo é um grande amigo do conhecimento. Por isso que é a palavra, né? A procura amorosa pelo saber. Beleza, pessoal? Todo mundo tranquilo aí? Vamos lá. A filosofia procura enxertar valores e entender os valores que a sociedade tem e que moldam ela, né? Não é apenas no campo da moralidade que se encontra valores. O próprio modo de apresentar a pergunta já indica na filosofia um modo diverso de caminhar para encontrar a sua resposta. Ou seja, o jeito com que eu faço para vocês a pergunta já é um indicativo para vocês acharem o caminho até a resposta. Ao se caracterizar como uma busca de sentido, em sua dupla acepção, a filosofia perguntará: para onde vai? De que vale? E quando eu falar de valores para vocês, valores não devem ser vistos como significações estáticas. Os valores, eles mudam, até os seus pessoais. Os valores que você tinha há 10, 15 anos atrás, eles mudaram para hoje em dia. Você tem outras ambições, outros sentidos. Buscar fundamentos nos valores que sustentam esse comportamento. Quando se qualifica o comportamento como bom ou mal, tem-se em vista um critério definido no espaço da moralidade. Beleza? Peraí. Quando se qualifica um comportamento como bom ou mal, tem-se em vista um critério que é definido no espaço da moralidade. A sociedade cria vários critérios que determinam as suas ações. Quer ver um exemplo? Vou perguntar aqui. Fernando, o que você acha que você acharia se você chegasse lá em casa, eu estivesse lá no quintal, cortando a cabeça desse cachorro, tacando água quente nele e arrancando o pelo dele? Você é um animal. Eu sou um animal. E se a gente fosse coreano, que come cachorro e tivesse preparado um jantar pra gente? Tu ia falar: poxa, que delícia, tu vai fazer um cachorro pra gente, né? Viu como que os valores mudaram? O animal que estava lá matando o cachorro, jogando água quente nele, agora era um cara legal que estava te preparando uma comida gostosa. Mas depende do ponto de vista. Não, sim, Porque eu tô aqui falando... no Brasil a gente come frango, Aqui- mas eu não mataria um frango. É a mesma O coisa. boi que você come é que Não, vai sim, tomando eu aí. fui- Então você tem que avaliar. Eu fui bastante assim, eloquente pra mostrar, mas por exemplo, se você chegasse lá em casa e estivesse comendo cachorro, você também ia achar com a mesma estranheza, né? Mas em outros países talvez isso não seja, esse valor de não matar o cachorro, que o cachorro é amigo do homem, talvez não seja tão importante e mude o comportamento das pessoas. Eu acho que numa próxima apresentação, seu exemplo tem que ser um pouco diferente, só no seguinte aspecto. Vamos supor, você não é da área, vamos supor, de um açougue, vamos supor. Se você fosse um açougueiro, eu não acharia estranho você matando Um animal, uma né? comida, uma caça. Então você tem que só mudar assim, o foco da sua pergunta, porque a sua pergunta foi generalizando. Se você fosse um profissional da área, eu não acharia estranho, mas já que você não é, então isso se torna algo esquisito, né? Estranho, né? Mas é porque aqui pro brasileiro a gente não come cachorro, a gente nunca comeu cachorro, né? Isso usou um exemplo que é bem impactante para você ver assim, de forma geral como é que tem. Como é que os valores mudam, Então, né? para você Como ver é que que os o valores são ponto de vista mutáveis. de cada um é o que você falou. Cada um tem um ponto de vista Tem um ponto diferente de quando olha um cenário, né? Uhum. Vamos lá. Esse aqui é o Casirê.
Aí ele falou essa frase aqui: a linguagem, o mito, a arte, a religião são parte do universo simbólico. São vários fios que tecem a rede simbólica, a teia emaranhada de experiências humanas. Todo progresso humano no pensamento e na experiência aperfeiçoa e fortalece essa rede. Interessante, né? É, só tô voando. Explica. Ó, Você tá pensando na saída do cristão também? Por isso que tá- Não, eu quero explicar. Você Eu não leio. responde. Veja bem, explicação para uma citação é difícil. Aí é uma citação. É. Com a citação do Cassi Rey, 1977, no livro dele, Na Página 50. Então a gente tem que tentar explicar lendo a frase. Não tem como ele explicar. Ele vai explicar do ponto de vista dele, pode não ser o correto. Cada um. Não, vamos ver o que é que o cara quer dizer e o que ele quis transmitir colocando essa frase do cara. A linguagem, o mito, a arte, a religião são parte do universo simbólico. Concorda? Sim, a única A linguagem é um tem uma simbolismo, né? opinião, Tem vários tipos de língua. Mito é uma Religião, coisa que se então? criou. Hã? Religião, então, né? Então a primeira frase está correta, que tudo isso que ele citou são parte de um universo simbólico. São vários os fios que tecem a rede simbólica. Tem vários tipos de religião, são vários os mitos, são várias a arte, é música, é pintura, arquitetura, tá? É a teia emaranhada, experiência humana. É assim, É cada o um tem complemento da frase. não tem uma resposta. Hoje, esses vários fios, a linguagem, o É mito, a arte, a complexo o religião, assunto. São as ramificações, são as ramificações. Todo o progresso humano no pensamento e experiência aperfeiçoa esta rede. Quer dizer que com a evolução dos tempos, vários conflitos religiosos já foram, né, contornados. Hoje você vê o Papa se aproximando do responsável pela igreja ortodoxa lá na Rússia, mesmo que seja um beijo falso, sei lá, mas está lá um beijando o outro. Então, ele diz que com o progresso humano no pensamento e experiência, fortalece todas essas redes, do mito, da arte. Então, eu acho que ele trouxe essa frase como contribuição filosófica. É isso? E essa rede que forma a nossa sociedade, né? A gente forma aqui uma rede de, por exemplo, uma rede, como o Paulo falou, de música, religião, e vão agregando valores que formam o nosso caráter e as atitudes que a gente vai tomar de acordo com a sociedade, se ela vai aprovar ou não. Isso aí é simples, olha. Aqui na Manauara são todos um é diferente do outro. Certo? E nós todos focamos para o bem comum da empresa. É isso que é um crescimento, um fortalecimento do processo. Em que se sustentam essas normas e regras que formam essa rede que a gente vai discutir um pouco? A moral pode ser definida por um conjunto de normas e regras destinadas a regular ações dos indivíduos em uma sociedade dada. Você lembra lá da rede? Pois é, esse conjunto de normas e regras fazem parte, a rede faz parte desse conjunto de normas e regras, porque é dali que estão tiradas as experiências que a gente vai usar para determinar isso. Aí, só para ficar mais concreto aí que eu estou entendendo disso aí, por exemplo, comportamento moral. A gente está acostumado a vir dizer que esse cara é um amoral, mas é mais para conotação sexual. É o cara que não tem moral no sexo, que é o chamado pervertido. Pô, você é um amoral, imoral. E na verdade, moral é uma coisa que tem um alicerce cultural, né? Coisas que a gente... por exemplo, a gente pode achar uma situação imoral, por exemplo, você está almoçando na mesa, o Fernando vem e dá um arroto no meio de todo mundo, para a gente sentir o bafo dele. Porra, isso não é coisa que se conviva com uma comunidade social. Mas tem cultura em que se você comer e não arrotar é falta de educação. Entendeu? Então, existem essas coisas que tem que se pesar. Só que toda ela tem que ser levada para a nossa comunidade social. Então, no nosso meio, onde você vive. não é salutar, tá rotando na frente dos outros. Entendeu? Muito Tá menos fazendo- da cachorro, Eu estou né? dando esse exemplo, mas vários outros exemplos podem vir à tona. Tá? Existem normas e regras que devem ser seguidas dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente familiar.
Que se né? não existir, Fica amoral. Fica amoral. Ou imoral. ou imoral. Entendeu? Bem, então, quando nos perguntamos assim, ó, como agir nessa situação, a gente imputa na expressão corretamente. Você não fala assim, como que eu vou agir? Mas na verdade você está falando, como eu vou agir corretamente nessa situação? Entendeu? Pois há sempre uma expectativa em relação ao desempenho dos papéis, desempenhos que sejam aceitos ou rejeitados. Aí eu vou perguntar para você, você está andando na rua e de repente se depara com essa situação, você está dirigindo seu carro. Cabeça. O que você faria nessa situação aí? Passar por cima dele. Não. Eu me assustar nem parar o carro. Porque Parar o carro, né? Frear é na uma coisa hora. normal, né? É uma coisa, Sensato. porque você passar por cima desse cara aqui, ó, mesmo que ele está distraído com o celular, com fone de ouvido, não está olhando dentro do carro, não é aceito na sociedade. Entendeu? É uma atitude que o pessoal não vai aceitar. Mesmo que você tenha toda a razão, pô. Pô, eu tive a oportunidade de parar, mas não parei, não consegui frear e bati o cara. Mesmo que você tenha batido o cara, tenha tentado parar, não conseguiu, você vai ser julgado como o cara que atropelou o pedestre. Mesmo que você esteja todo certo e o cara todo errado. Bem, e o que eu estou propondo com isso? Eu estou propondo o seguinte, que a filosofia é análoga a um farol. Não é um indicador de caminhos, que pode ser múltiplos, para que nós decidamos por aquele que nos leva ao melhor objetivo. E até mesmo que nós criemos novos caminhos. O que a gente está falando aqui é o seguinte, que a filosofia ela não é uma seta, ela vai entrar na tua cabeça, criar um monte de formulações, um monte de perguntas, e deixar você ali para buscar o seu caminho, buscar a solução para isso. Nem que para isso você tenha que criar novos caminhos. Entendeu? E é justamente sobre isso que o livro fala, que é a criação de novos caminhos para achar a solução para a educação brasileira. Bem, pessoal, tem um videozinho aí, um videozinho bem filosófico. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. Do you know what I'm talking about? The Matrix. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window, or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind.
mais de 50% dos seus 5.572 habitantes analfabetos e sobrevivendo da roça, como a família do agricultor Antônio Brito, não seria de se estranhar que mais uma geração colocasse a educação em segundo plano. Porém, em uma década, tudo mudou. O poder transformador da educação começou em casa. Isso não foi fácil para esses pais entenderem, porque eles não conseguiam ver no início no que isso ia dar, né? Eles não conseguiam entender que através desse esforço, dessas horas dedicadas aos estudos, que isso aí renderia uma mudança de vida, como aconteceu. Fiquei pensando ainda, mas aí eu concordei com ela que era melhor para ele, né? Para ele e para nós todos, né? Porque quanto mais ele estudasse, mais ele aprendia, né? Tá arrependido? Tô não, senhor. Tô muito feliz, né? Porque ele está estudando lá direto, é melhor para ele, para nós, porque mais logo ele chega lá onde a gente quer que ele chegue. Com essa escola, com tudo que ela conseguiu, com o resultado que ela obtém, a gente até fica emocionado, a gente quer mudar, quer essa mudança, que a gente vê todo exemplo dos meninos, até da UBMEP, que tem muito resultado. Assim, a gente quer estar nesse resultado. A gente quer mudar de vida, a gente quer alguma coisa melhor. Francisco Antônio é um dos 250 alunos da unidade escolar Augustinho Brandão, que desde o ano passado também é de tempo integral. O colégio tem produzido campeões na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Foram 153 medalhas, 11 delas de ouro, além de inúmeras menções honrosas. A atual estrutura física em nada lembra o antigo prédio, onde há 11 anos atrás se iniciou essa história de sucesso. Em 2003, eram apenas 2 salas de aula, uma cantina e um posto de saúde abandonado. A partir de 2006, começam a aparecer os primeiros resultados de um trabalho focado em qualidade e resultados. Naquele mesmo ano, 70% dos alunos do terceiro período foram aprovados no vestibular. De lá para cá, a unidade escolar Augustinho Brandão só cresce e acumula vitórias. E hoje é referência nacional em educação pública. Com metodologia e conteúdo iguais às de outras escolas públicas, então, como se chegou tão rápido a resultados tão positivos? Foi preciso trabalho duro de um grupo de professores em fazer com que alunos acreditassem que era possível mudar a realidade que estavam acostumados. Faltavam exemplos a serem seguidos. A questão do nosso trabalho, né, a gente começou sem muitos exemplos, né, para esses alunos, e tivemos que, a base, acho que talvez da repetição mesmo, né, e de poucas demonstrações, né, demonstrações que a gente poderia ter, tentar convencer, né, esses alunos de que eles poderiam ser pessoas melhores, né, ter uma vida melhor do que os seus pais, que muitos, quase 100% são agricultores. Há uma parceria muito forte com os pais, no sentido de que eles nos apoiam. Né? Nós não podemos dizer, por exemplo, que nós temos um acompanhamento efetivo de ajuda, que os pais acompanham os filhos em casa, também porque hoje nós somos de tempo integral e os meninos eles passam 9 horas na escola. Né? Mas nós temos um apoio total, no sentido de que quando a gente toma uma decisão aqui, não é? Os pais concordam. Hoje, o que não faltam são exemplos. E eles estão vivos nas histórias de quem já está na universidade, nos resultados estampados nas paredes da escola. Este sucesso atrai estudantes de outros municípios, como Michele, que todos os dias percorre 19 quilômetros até Cocal dos Alves. Isso é fruto de quê? Essa determinação de sair tão longe, deixar os pais durante esse período todo? Fruto de uma conquista, é algo que eu quero conquistar. E o meu meio que desempenho, né? Porque se acordar todo dia às 5 horas da manhã não é muito bom, mas eu estou em busca de um futuro melhor, um futuro diferente dos meus pais. Ana Paula também trabalhou na roça e continua ajudando a mãe nos afazeres de casa. Realidade que aos poucos foi mudada pela escola Augustinho Brandão. Trabalhava direto, acordava bem cedo, 6 horas, e ia para a escola 12 horas. Tinha que estar o almoço, tinha que estar 11 horas pronto para 1 hora estar na escola. A rotina era
O dia era pequeno demais. Ia dormir, tinha que dormir cedo porque estava cansada da rotina do dia. Ultimeire Vale já foi professora em escolas particulares e vê uma diferença significativa em favor do Colégio Augustinho Brandão. Para ela, a parceria professor-aluno se baseia em confiança mútua, que vai além do trabalho de educar. A gente procura sempre mostrar, né? Mostrar a possibilidade que eles têm, a capacidade que eles têm, assim como a gente conseguiu, como a gente passou por dificuldades também, por problemas, eles também vão conseguir superar, como nós conseguimos, né? Determinação, trabalho, amor e rigor na exigência de resultados positivos. Com esta fórmula nada secreta, a Escola Augustinho Brandão alimenta sonhos e forma mais exemplos para as futuras gerações. Qual é o teu sonho hoje? Sonho é ser professora. Só não espero mudar. Quero ser professora. E trabalhar aqui? Trabalhar aqui, ensinar os meus filhos aqui. Todo estudante almeja uma formação, uma boa formação. E eu quero me formar em educação física e futuramente ser professor. Poderia de metodologias se tivessem obedecido algumas regras. Oferecimento Governo do Piauí. Trabalhando sério pra gente se orgulhar. Comprometimento. Na avaliação que fazem de seu trabalho, em geral, os educadores, professores, afirmam-se comprometidos com o interesse dos alunos, mas não têm clareza quanto à implicação política desse seu comprometimento. Eles o veem como fazendo parte de uma provável essência do educador. É tipo assim, como se fosse um discurso feito de jogador de futebol, acho que é a melhor forma de descrever isso. Falou, professor, o que você é? Não, sou comprometido. Mesmo que isso não faça parte aqui ele não seja comprometido, vamos dizer, mas ele fala que ele é comprometido porque todo professor tem que ser comprometido, como se fosse uma aula que envolve o professor. Aí até professoras mulheres, né, que elas, e a gente vê mais nítidos nelas, como uma figura de mãe, uma figura acolhedora que tem que pegar o aluno e ser aquela amiga, mas eu acho que comprometimento é o professor, ele é pago para ir lá na frente da sala de aula e passar o conhecimento, fazer com que o aluno chegue lá e receba aquilo, absorva e consiga também falar, entendeu? Expressar esse conhecimento. E aqui tem uma frase do Ayrton Senna, né? No que diz respeito ao empenho e ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Você me permite discordar um pouco da sua colocação que você fez, da frase que você leu? Uhum. O que você está me falando aí, que o professor fez, é envolvimento. Ele chegar lá e dar aula, que ele foi pago para dar, e dentro do cronograma que foi determinado para ele dar, é uma coisa. Comprometimento seria se ele individualmente verificasse se a informação que ele passou foi absorvida para todo mundo. Isso quase nenhum professor lhe garanto que faz. Então isso para mim é que seria comprometimento. Comprometimento não vem só pelo resultado de nota. Nota o aluno pode estar colando, mas vem por perguntas que são feitas dentro da sala de aula, e quando ele vê as dificuldades daquela pessoa em responder uma certa pergunta, não precisa nem ficar ali, que pode até ser constrangedor, a pessoa pode ser tímida, se retrair mais ainda, e depois fulano. Depois que terminar aí, eu quero ficar conversando com você. É saber qual é a dificuldade, é chamar os pais, é orientar os pais, é pedir um reforço escolar se tiver condição de fazer. Olha, não está se dando muito bem em matemática. Pô, você tem condições de pagar um Kumon, de pagar alguém que seja bom, que vá lá dar umas instruções. E isso para mim é que é comprometimento. O resto todo para mim é envolvimento. Okay? Não sei se os outros concordam, querem falar alguma coisa. No trabalho a gente traz muito isso, porque existem várias, pode-se dizer assim, interpretações de pessoas, o que é comprometido, que é uma pessoa comprometida no trabalho e o que não é. Entendeu?
Pessoas que acham que comprometido, está comprometido no trabalho, é você ficar às 8 horas aqui e tal, ficar às 8 horas. Pô, estou comprometido com o trabalho. Legal. Mas aí se junta uma coisa chamada que você falou, resultado. Esse comprometimento dele, que resultado está trazendo? Aqui a gente abolia um pouco essa coisa de bater ponto, né? Fernando chega a hora que ele quer, sai a hora que ele quer, ele não tem que me dar satisfação nenhuma, nem ele, nem ninguém. O que eu cobro aqui é o seguinte, minha cara, quantas entregas você tem para me fazer? Só quero que você me entregue o que foi combinado, na data que foi combinada. O que eu não posso aceitar é que você chegue tarde, saia cedo, não venha trabalhar, e quando chegue no dia do combinado você me diga que não teve tempo. Então isso funciona muito bem com a gente, todos fazem essa entrega que você tem que fazer, chegam, lógico, chega dentro das margens estabelecidas, mas a ver quer sair mais cedo, sai, está passando mal, sai. Então a gente implementou isso e tem dado vocês estão, eu posso dizer isso, vocês estão de parabéns por atingir esse patamar. Tá? Eu te digo, olha que eu tenho um bocado de tempo de usina. Eu nunca vi, tá? Eu nunca vi se atingir esse nível, tá? Que vocês atingiram aqui. Isso para mim é comprometimento. Isso se chama comprometimento. É a maior preocupação que parte dos empregados tem na hora que ele vai entrar, na hora que ele vai sair. Ele passa 5 minutos, ele quer ganhar isso. Ele passa 10 minutos, meu carro atrasou para ele pegar. Cara, esquece isso. Esqueçam isso, cara. Quando eu cheguei na Global, era a maior preocupação da minha operação que se o cara não saísse, tá? 15:05, 15:10, ele ia ficar. Acaba com isso. Se você está fazendo um serviço, se você está fazendo um trabalho que vai dar geração, esqueça isso aí, cara. Você está comprometido com uma coisa. Não esqueça. Depois a gente compensar isso aí. É isso mesmo. Tá? Então, estão de parabéns, cara. Tem um diferencial, né? Da área técnica, que a maioria aqui veio, quer dizer, metade veio, entendeu? E o que você atua, né? E do nosso cenário hoje. Hoje a gente está a nível de analista entre parênteses, entendeu? E supervisão, mas supervisão e fiscalização. No momento que a gente está com celular e notebook levando para casa, até trabalho em casa a gente faz. Então a gente está comprometido tanto dentro da empresa e como fora da empresa. Aí trabalha nos dois lados. Aí é que ele está falando, entendeu? Sempre a nossa vida está sendo misturada entre a familiar e a profissional. E não é bom, não, é muito. Então, voltando aqui, trabalho competente. Isso faz pensar que a seriedade deve conviver com a alegria e a leveza. E, nessa medida que o professor pode funcionar como um intelectual orgânico, contribuindo através do ensinamento comprometido para as transformações necessárias na sociedade. O que ele passa na sala de aula não tem que servir somente para o aluno aprender e passar no vestibular e ganhar dinheiro. Aquilo ali tem que ter impacto direto na sociedade. Assim como que eu vejo o meu trabalho impactando diretamente na sociedade, entendeu? Eu vejo como que eu estar numa usina termoelétrica está contribuindo para a sociedade. E ela, no final desse... Isso é um final de capítulo, tá? No final ela falou essa frase aqui, ó. Sem comer, o indivíduo não pode ter vida. Sem escola, sua vida é apenas mais pobre. E é uma frase que me deixou assim bastante pensativo, né? Eu até assisti um filme que eu achei muito interessante, que é A Ilha do Medo. Não sei se você já viu também, com o Leonardo DiCaprio. Eu vou encurtar um pouco a história. É o seguinte, ele vai para a ilha como investigador e vai investigando que tem uma mulher que sumiu, e no final ele descobre que na verdade que dali foi uma técnica de um psicanalista para ver se ele conseguia sair da loucura dele e entender por que ele ficou louco, né? Que na verdade ele tinha matado a esposa, ele matou a esposa que tinha matado os filhos dele e tal. Aí que ele ficava nesse loop, né? Ele saía da loucura e voltava, saía da loucura e voltava, sempre criando artifícios para continuar vivendo aquele mundo fantasioso dele. E no final o cara fala, ó, você vai ter que passar por uma lobotomia. Sabe o que é uma lobotomia, né? É quando o médico vai lá fazer uma incisão aqui no olho e retira um pedaço do cérebro para acabar com a agressividade e outros... É uma técnica bem antiga da medicina psiquiátrica, né? Aí fala, não, você vai fazer uma lobotomia. Ele sabia que ali a vida dele ia acabar, porque o cara, quando passa uma lobotomia, ele fica totalmente dependente de outra pessoa.
Aí que o psicólogo que estava acompanhando ele sentou do lado dele e falou assim: e aí, cara, você quer ele? Isso aqui tá muito bom. E parceiro, a gente tem que continuar investigando nosso caso. Aí ele olhou, o psicólogo olhou pro outro, né, e falou assim: não, que ele não tinha surtido efeito, que iam fazer a lobotomia, né? Aí que ele falou uma frase: é melhor viver um sonho que você é um herói do que viver a sua vida que você é um monstro. Que é mais ou menos isso daqui, né? De que adianta você viver sem escola? O que seríamos nós sem escola? Já parar pra pensar sobre isso? O que você seria? O que seria de você, Oyama, sem a escola, se você não tivesse estudado? Onde que você estaria? Depende de onde eu estaria vivendo. Se eu fosse o cara lá do interior, tal, tudo mais, e me sentisse feliz com aquilo... Um ribeirinho, né? Mas o ribeirinho, entendeu? Eu estaria feliz da vida, sem feliz da vida. Mas é virando o cu pra pescar. Porque a pessoa não tem na ponta do dedo a linha. O Paulo tocou isso no passado, entendeu? Sobre o que é felicidade, entendeu? No momento que você não tem um conhecimento das coisas do mundo, minha mãe já falava isso e tudo mais, no momento que você tem esse conhecimento, aí você quer. Expectativa, criou expectativa. Você quer. Aí você mesmo bateu a lâmpadazinha, apareceu. Você experimentou, aí você quer mais ainda, entendeu? Então tem isso, cara. Por isso que a gente fala por isso que ele falou no começo que a gente é escravo da sociedade, né? É justamente para abrir tua mente. A filosofia serve para isso. Da sociedade nem diria, mas nós somos escravos dos sonhos que sonhamos. Se você nunca comeu patê, que falta vai lhe fazer patê se você nem sabe nem o gosto? Agora, se acostume a comer patê, coma patê a vida toda e depois lhe tire o patê. Entendeu? Esse é o problema. É igual a música, todo cara. ser humano. Qual é o nome daquela música lá do cara lá? Vamos tornar engenheiro, ter uma mais louco, você... Para ter muito dinheiro. E aí, vamos seguir? Então, pessoal, agora eu pergunto para vocês, o que é a escola? É possível pensar na escola, na prática do educador, olha bem o ponto de vista, como um espaço de predominância do consenso e da persuasão. No terreno da filosofia, na problematização no questionamento, que estarão lançados os esforços na direção da sociedade desejada. Não no sentido de situar-se em terreno estável, escorregadio, mas no reconhecimento do desafio como impulsionador da ação. E assim, aproveitar o espaço existente na sociedade civil para o seu fortalecimento e para a transformação necessária na estrutura social. Ou seja, o papel da filosofia é justamente criar instigar essas perguntas, para que a pessoa vá atrás da resposta, mas não para virar um terreno estável, escorregadio, porque às vezes a gente conta até isso na empresa, né? Mas sim aproveitar o espaço existente na sociedade civil para o seu fortalecimento e transformar a estrutura social que a gente vive hoje. Ou seja, essas perguntas não tem que ficar só no mundo imaginário de ficar perguntando e não tomar ação. Tem que ser uma pergunta lógica para se tomar uma ação e conseguir alcançar um resultado que atinja o social. Passar para o próximo slide. Deixa eu só fazer um comentário aí. A minha filha está no período que ela estava estudando a Nokia, que a Nokia fazia muito esse trabalho. Ela passava o dia inteiro na escola. E ainda levava a lição de casa e ficava maluca para fazer a lição. Porque eles estimulavam o desafio no aluno em ser um vencedor. E quase todos os alunos queriam fazer parte de projetos. Então eles ficavam estudando o dia inteiro, à noite tinha lição e finais de semana ficavam montando os projetos. Então eles instigavam o sonho da pessoa. O estímulo da pessoa a crescer. Isso é sociedade? É algo social, uma política? É. Mas algo benéfico para cada um. Não algo assim deprecioso como a gente vê hoje, né? A política em si. A sociedade às vezes depreciativa. Mas não, o papel do professor e nosso também, né? Que todos nós somos educadores. É isso, é estimular as pessoas a crescer. Porque essa pessoa que se sente assim, vencedora, ela está satisfeita, como o Paulo Bentes comentou. Você gosta do que você faz, às vezes o cara não gosta, mas você acha, você tem interesse, a pessoa pode estimular aquela pessoa a chegar e a ser uma pessoa que deseja
Então isso na Nokia foi importante, foi os 3 anos melhores assim, que eu vi de mudança na minha filha, porque ela despertou. Foi algo que ela não tinha esse estímulo, sempre estudou na escola pública. Tá, né? E a escola pública hoje realmente é banho-maria, aquele negócio que não estimula nada, mas ela conseguiu vencer tudo isso, por quê? Porque os professores puxavam e lá não podia usar celular, não podia uma série de regras e eles aceitavam aquilo normal. As regras que foram impostas, aquilo fez crescer a pessoa. Então, às vezes você diz, não vou fazer, não. Às vezes é necessário regras. E muitas, às vezes, para que você delimite o colaborador, para que ele saiba onde ele pode começar, onde ele pode chegar, o espaço dele, o espaço do colega, para que ele comece a despertar que é necessário ele se estimular, crescer, estudar, transformar, para poder, sim, dar o resultado esperado. Que foi como começou. Competência, será que é só isso? Não, é isso e muito mais. Por que o Paulo hoje, e por que o Bento comentou aqui que é um diferencial? Que nós fomos sendo preparados. O Paulo começou há alguns anos atrás e falou, não, isso é um momento de mudança. Vou começar a acertar a setinha. Foram 3 anos naquela escola para ver o primeiro resultado, de 2003 a 2006. E o nosso agora, depois de 10 anos, a gente está num estado, assim, não digo que é voo de cruzeiro, porque nós temos problemas na empresa. Mas, assim, na estrutura do nosso RH, dos nossos funcionários, eu acho que nós estamos num voo de cruzeiro. E nós estamos sendo trabalhados, e cada momento, cada dia é um desafio que você quer crescer. Isso aqui é o momento. E essa escola somos nós, são vocês, os nossos líderes, nós como líderes preparando vocês e sendo preparados. E é essa transformação que realmente é necessária, né? É exatamente o que você falou, né? Mas no reconhecimento do desafio como impulsionador da ação. Como se fosse a espoleta, né? Que vai instigar a pessoa a ir para frente. Bem, profissão e cidadania. Requer-se dos profissionais, mais do que nunca, uma atitude crítica no sentido de questionar o seu papel e de não só buscar atender às demandas muitas vezes discutíveis do mercado, né? Mas questioná-las e intervir na direção das mudanças necessárias. Isso implica em realizar um trabalho de boa qualidade, um trabalho competente, não só no interior das organizações, que as ações profissionais e dos grupos terão um caráter positivo, mas em todo o contexto social, levando isso em conta nossa vivência limitada pelas contradições do sistema capitalista. Só um adendo, esse texto, acho que ela é comunista, ele é bastante assim, o texto pensa bastante no social, numa sociedade alternativa, entendeu? Mas socialismo, na ideia do socialismo... É uma coisa que daria super certo. E voltando ao nosso texto aqui, cara, o que ela quer dizer é que o professor é muito mais fácil dele visualizar isso, do seu trabalho como impacto social. Um mecânico que está lá só mexendo no motor, ele não consegue ver o final da cadeia, né? A professora consegue ver o seu aluno, depois de contar de 10 anos, ver seu aluno formado. Ah, professora, eu virei doutor. Ah, professora, eu virei médico. Ah, professora, eu dou aula hoje, entendeu? O impacto, ela consegue, é muito mais palpável o impacto social que ela vê do que o operador aqui vai ver. Porém, eu digo o contrário, acho que o nosso feedback do que a gente está fazendo aqui hoje é muito mais palpável porque está aqui, ó. Tá no ambiente, né? E acho que a gente está na cadeia mais básica de produção da sociedade, né? Sem energia não se produz nada hoje no Brasil. Olha, sobre esse ponto aí eu posso tecer um comentário, como diz o cara. Eu, graças a Deus, eu tive o prazer de começar de baixo, né? Na área de usina. Eu digo uma coisa, para mim, quando eu trabalhava junto com o pessoal da mecânica, o Paulo tem esse meu pensamento, acho que a maioria tem aqui, tá? Não tem melhor coisa no mundo do que você parar um motor desse para fazer uma manutenção, eu digo por mim, tá? Isso palavra minha, Paulo Bentes, tá? Parar um motor desse em manutenção, 48 mil, você desmonta todo o motor, tudo sujo. Tem fotos aí que eu mostro. Aí você depois entrega para o cliente o motor todo novo, o motor entra redondo, bonitinho. Cara, não tem satisfação melhor para a pessoa que é envolvida com aquilo. Agora você quer ver o cara sofrer, eu pelo menos sofro. Se fizer tudo isso, na hora o motor der problema. É trabalho. É trabalho. Então, existe em todas as profissões isso. Tá? Agora, isso não é todo mundo que tem esse sentimento, não.
Entendeu o que eu estou dizendo? Aquilo que eu disse, aquele cara que, como o gerente quer dizer, o cara tem que ter brilho nos olhos naquilo do que ele faz. Porque ele sempre quer ter um resultado positivo, excelente. Como você falou, acho que mudar isso. Resultado bom. Porque tem pessoas que tanto fazem resultado. E fez o trabalho dele, se o resultado é ruim, é bom. Então, Está ganhando dele. Está ganhando dele. Então, essa que é a diferença do profissional. A gente chama isso aqui, Paulo, de agir como dono. Entendeu? Tá? Cada um aqui é dono da manauara. Por exemplo, eu estava lá em Salvador com Oyama, aconteceu o acidente, aí de Goiama, eu já não estou me sentindo confortável em estar aqui. Vamos voltar para Manaus, a gente só ia voltar no outro dia, para Candeias, ia almoçar. Naquele dia tinha um encontro marcado para comer acarajé no Rio Vermelho, com Alcimar, como eu digo, Oyama, vamos voltar, velho. Porque eu não dormi bem. Ela não se sente bem. Entendeu? Eu estou aqui, a minha usina está rodando lá, eu fico ali por e-mail, ontem à noite falei com a supervisão. Então, infelizmente é isso. A profissão, a cidadania, passa por isso. Mas infelizmente não são todas as pessoas que são desse jeito. É igual quando você tem um médico. Você vê que tem um médico, é um puto profissional. Tá lá, ninguém olha para tua cara, como é que você está. Entendeu? Então, isso é normal, cara. Entendeu? Na verdade, que é nesses pontos aí que as pessoas indicam outras pessoas. Sim. Se todos os profissionais fossem dedicados e comprometidos, aqueles gestores que acreditou naquela pessoa, naquele profissional, indica ele para qualquer vaga, para qualquer... É o diferencial, né? Diferencial. Criar diferencial. Quando não é só mais um. Não é só mais um. Que é o normal. Que é o ser normal, mais um. infelizmente. Ser diferencial, o nome já está dizendo diferencial. Agora eu te digo uma coisa. Todo mundo tem condições de ser diferencial. Tem. Só depende da pessoa. Tem a mesma oportunidade. Sim, só depende de você. Só depende dela. Só depende dela. As oportunidades são iguais para todo mundo, Paulo. Entendeu? Então, próximo slide, felicidade. Isso implica no bem comum. O nome é felicidade. E não deve ser confundido com algo romântico. E sim a ver com a concretização da vida. Com a realização, a sempre buscada pela gente, né? Do ser humano. Que é algo que não se experimenta individualmente. Que ganha sentido no seu mais pleno, na coletividade. Eu vou perguntar aqui, Paulo. Fala um momento feliz da tua vida. Inúmeros. Não, pode citar um assim. Nascimento dos meus filhos. Sempre envolve o coletivo, tá vendo? A felicidade não é uma coisa que você vai encontrar ela individualmente. Ah, eu tô feliz porque eu consegui correr em volta à usina. A felicidade é uma coisa coletiva. Ela tá ligada... Não, mas no meu exemplo, não. Não era o coletivo tu e tua filha? Não era duas pessoas? Não. O momento do nascimento da minha filha. É sim, mas estava ligado com outra pessoa. Sempre, não é uma coisa só tua. Ele quer dizer o seguinte, mas não foi só sempre você vai que ter- ficou feliz nesse momento. Sua esposa ficou, sua mãe ficou. É um elemento coletivo em relação. Não é uma coisa eu só acho que é essa sua. a ideia. Não, depende. Não sei. Aquela mãe que não queria ter o filho, Ah, mas foi obrigada a ter. É outra O história. pai pode ficar feliz ou não. Então, não necessariamente você, para ser feliz, um outro tem que estar feliz. Mas a sua felicidade é sempre ligada no coletivo. Não é, eu não usaria a palavra ligado ao coletivo. Sua felicidade é estartada por algo. Pode ser uma coisa inativa, anonimada, pode ser um ser humano, ela é estartada por algo, mas não está baseada em coletivo. Você pode... Rapaz, você já viu que tem dia que a gente, sem razão alguma, acorda se sentindo mal? Tem gente que no espiritismo diz que foi algum pesadelo que você teve, que ficou ali no seu subconsciente e que ficou armazenado até outro dia. Mas tem dia que você acorda sem motivo nenhum. Ninguém fez nada. Você até fez amor com sua esposa no dia anterior, seu namorado ali no dia anterior, dormiu feliz, teve um momento feliz, que é o orgasmo, é um momento de felicidade, mas você acordou mal, sem explicação. A mesma coisa. Você pode ser tomado por um sentimento de felicidade repentino, se dizer, porra, estou tão feliz hoje, e não tem momento aparente. Então eu acho que não está ligado necessariamente à coletividade. Ah, eu só fico feliz se o que está em volta de mim me trouxe felicidade. Se é isso que você quer dizer, eu não concordo com essa colocação.
Tá, você pode ter esses momentos que você... Olha o que é que o final da frase, Mas também isso a gente tá passando... a visão da autora, né? Mas olha o que é que tem a frase. Nós estamos passando muito rápido, ele está lendo muito rápido os parágrafos que ele está colocando. Olha o que é que a autora diz. Que ganha seu sentido mais pleno na coletividade. Não é que só se alcança na coletividade. A plenitude de uma felicidade é maior. Porra, se a minha família está feliz, é melhor do que eu estar feliz sozinho e minha esposa e meus filhos não estão, né não? Porra, aí, eu adoro ir para... Ninguém adora, mas Santos. Onde ele é. Adoro ir para Santos. Mas a mulher de Fernando odeia Santos. Mas Fernando quer ir lá visitar os parentes que não via tempo. Ele chega lá numa felicidade da porra, a mulher. Vou pro seu esposo. Ia estar lá em Paris, o cara me trouxe para Santos. É um momento de felicidade dele que não foi extensivo à família. Mas poderia ter atingido toda a família. Porra, eu também adoro Santos, vamos. Entendeu? E se você passa Essa última parte do Paulo que eu ia falar, porque é o estado de espírito, né? Um time de futebol ganhando a Copa, a coletividade, todo mundo feliz e tudo mais. Exatamente. Entendi. Bom, bem, qual os profissionais atuarão? O profissional exigente não se contentará com pouco, não procurará o fácil. Sua formação deverá ser formação de um sujeito atuante no contexto social e no processo de transformação de um sistema autoritário e repressivo. O cara tem que ter pulso para enfrentar a maior das adversidades que ele vai ele vai enfrentar na escola, né? Para alcançar o seu objetivo. Entendeu? Tem que ser um cara. A formação no contexto social, ele vai ter uma formação de um sujeito atuante no contexto social. Não só ele ser aquele professor que vai dar aula para 2, 3 pessoas e ir para casa. Uma pessoa que realmente esteja preocupada com o contexto social. Volta aí um pouquinho. No mundo profissional, aí está falando do professor, vamos para o mundo profissional. É o que o PB falou aí no instante, no início. O cara chega preocupado em bater o cartão dele, fazer o que aparecer para fazer e ir para casa, e tem outro que não. Rapaz, tive esse problema aqui, resolvemos. Mas o que é que causou isso aqui? Qual foi a causa raiz que ninguém buscou? Deixa eu ir atrás disso aqui, porque isso aqui vai ser um aprendizado para mim. Eu já começo a ensinar o fulano. Da próxima vez vai ser menos tempo na nada e vai ter menos tempo no serviço. Isso é isso aí. Como é que cada profissional atua no seu dia a dia? Eu posso chegar aqui, enfrentar os problemas e ir para casa resolvendo os problemas. Resolvi, cumpri o que esperava de mim, né? Resolver o problema. Mas posso me aprofundar. É o diferencial. Entendeu? É o que a gente está vivendo hoje, com duas situações. Uma, o Paulo está apresentando o Paulo Gomes aqui, que o Paulo vê isso aqui que a gente aprende mais, e com uma parada do JD, meu amigo. As aquisições para fazer a gente ir atrás de conhecimento. Dá raiva, dá um monte de coisa, mas a gente aprende pra caramba. Você quanto mais aprende, quando eu vi o Paulo falar uma palavra hoje que... Coisa, a gente, inclusive as coisas, tem que saber interpretar. Vou falar uma palavra, porra, eu gosto de ser desafiado, porque quando o cara me desafia, eu vou em busca de coisas que eu não tenho conhecimento profundo e passo a ter. Não tem melhor coisa na vida da pessoa. Tá? Não tem melhor coisa na vida da pessoa. Quer dizer, mas isso não é, eu digo isso pela vivência que eu tenho, isso você não tem em qualquer profissional. O desafiado dele também, assim, rancor. É a pessoa que não quer nem saber de desafio. Não importa. Lhe moveu para sair da zona de conforto, o desafio é bom. Com certeza. Existem desafios que lhe fazem de uma maneira sutil, existe desafio que lhe fazem no sentido de, não estou dizendo que é o nosso caso, mas no sentido de prejudicar. Aí você diz, porra, esse cara está fazendo um tipo de abordagem aqui que não faz sentido, mas tem razão. Mesmo sendo para lhe prejudicar, foi um desafio que lhe moveu a ir atrás de mais conhecimento. E aí você dá uma resposta. Tanto faz. Olha, eu te digo uma coisa, falo de coração aberto para vocês. Quando Celso me convidou para vir para cá, eu tive a palavra não na boca. Por quê? O doutor veio se afastar de manutenção em torno de 7 anos, cara. Direto com manutenção, porque quando eu saí da Vacina, eu vou fazer quase 7 anos. Fui para ser gerente de planta, que é uma outra história, você já tem uma outra cabeça, tá?
Aí fui lá, 3, 4 anos de planta, agora estou para lá gerente de operação, que é outra cabeça. Então eu tive que dar uma volta para o passado, mas é um desafio. Entendeu? É um desafio. Eu venho em busca de coisas que eu no passado trabalhava. Se fizesse isso para mim 7 anos atrás, porra, eu estava na ponta dos carros. Entendeu? Então a vida da gente é isso, é desafios, cara. Entendeu? É desafios e aprendizados novos. Eu estou aprendendo muito aqui. Como eu estou aprendendo lá. Eu nunca pensei que em 1 ano e 3 meses que eu estou lá, o que eu aprendi ali na Global, eu nunca pensei que eu ia aprender no resto da minha vida. Entendeu? Porque é uma usina diferente, 120 motores, muitos problemas diferenciados. E todo dia um diferente. Todo dia um diferente, com pessoas. Eu sempre tive uma concepção seguinte: eu quero trabalhar com 500 motores, eu não quero trabalhar com 100 pessoas. Os 500 motores, provavelmente a gente sabe os problemas que ele vai dar, está tudo escrito em algum lugar. Pessoas não. Então 100 cabeças diferentes. E você tem que cuidar. Então você tem 2 problemas, pessoas e motores. Para resolver. São 2 equações. 2 equações, né? Para achar um resultado. Vamos lá. Utopia. Oyama, utopia, mágico de horas. O que você tem, uma utopia da usina? Como que você queria? O ponto, a melhor coisa da usina hoje, o que seria, Oyama? Gerar 60 anos inteiro. Gerar 60 anos inteiro, né? Aí olha o que eu lhe falo. A organização de projetos utópicos é uma forma de se enfrentar situações de crise. Ou seja, a gente tem que sair da caixa e falar, pô, cara, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Como é que meu projeto é gerar 60 o ano todo. Como é que a gente vai fazer isso? E gerar essa utopia. Assim como que a gente está extrapolando o nosso pensamento para a sociedade, a gente também precisa eu vou voltar. Assim como que a gente está pensando, a gente precisa extrapolar isso para a sociedade. E também aqui na empresa, entendeu? Criar um projeto, já parou para fazer isso? Criar um projeto utópico e ir atrás dele? Uma coisa que seria boa? Uma coisa que seria socialmente aceita? Mas a utopia é cara, né? Para a Manauara gerar 60 o ano inteiro, nenhum motor pode quebrar o ano inteiro, não concorda? Ou se quebrar, tem que ser corrigido imediatamente. Para isso ele tem que ter todas as peças de um motor dentro de uma almoxarifada. Quem é que quer ter esse custo? Ninguém vai ter. Então isso é utópico por isso. Ou se não, você tem 4 motores de reserva, também é uma solução. Né? 4 motores. Isso que eu ia falar. Então, você sempre vai gerar 60, mas você quer ter esse custo? A utopia é cara. Utopia é cara, né? Muito cara. Agora você pode amenizar essa utopia. Lógico. Se cada momento histórico apresenta aos homens desafios peculiares, é necessário verificar que característica tem aqueles que nos reclamam a superação. E a superação através de uma ação competente. Eu botei aqui esse exemplo aqui das grandes navegações, que os caras foram extremamente competentes no que eles fizeram, porque ninguém tinha feito isso. Ninguém nunca pensava que o mar tinha fim, que chegava, que tinha um monte de monstro, que chegava lá no final e ia ter tipo uma chapinha, né, que cai e vai embora, vai pro inferno. E os caras foram lá e falaram, não, o mar não tem fim não, pô, a gente vai mostrar que a gente vai conseguir chegar até a Índia. Tanto que os índios hoje têm nome de índio, porque eles achavam que tinham chegado na Índia, certamente, né? E os caras foram extremamente competentes, tiveram uma situação que impulsionaram eles e foram extremamente competentes em resolver esse problema deles, né? Que é o desafio da navegação. Me permite discordar? Que era buscar riquezas assim. Não, sim. A ânsia de sair na frente e ter as regras do Me permite discordar? Eu não acho que esses caras foram competentes. Eu acho que esses caras... Deixa eu ver que adjetivo não, aplicar. O caminho das Índias, eles magiaram. Agora para a América... necessidade para... Na América foi foda. Competência é quando você tem uma trajetória e segue
de um objetivo e chegue ao resultado que você quer sem desvio. Mas é positivo. Beleza? Eu não afirmando que eles foram competentes, que eles falaram assim, o pessoal, umas pessoas falavam, o mundo não é redondo, o mundo é um quadrado que chega no final. Não, o mundo é redondo, eu vou te mostrar. Por quê? Porque o navio sai daqui de Portugal e depois eu vejo a vela dele sumindo mas no isso final. não tem a ver com competência, isso é A constatação. ideia de... Sim, mas a ideia era mostrar para todos que era possível a circunnavegação, né, do mundo. Não, mas isso não é competência. Estamos indo para o sentido de falar competência. Esses caras descobriram a América, não foi por competência, foi por sorte. Foi por sorte. Tanto é que você citou o quê? Ó, eles pensaram que tinham chegado nas Índias. E botaram o nome de índio. Viram os índios lá, pensaram que tinha chegado na Índia e estava na América, por isso ficou o nome de índio. Que a gente nem sabe se essa atrapalhação, esse engano não acontecesse, índio seria chamado realmente de índio. Mas foi chamado de índio por causa disso. Então eles tinham o quê? Um sistema de navegação precário, que eles evoluíram. Porque não tinham desenvolvimento ainda de bússola, né? Não tinha a cartográfica não. Cartografia marítima não existia. Eles começaram a desenvolver, então não existia. Então não tem como dizer que eles eram competentes ou eficazes, porque se eles dissessem assim... Não, estou falando que eles foram eficazes, eles foram competentes. Não foi competente. Porque ele não tinha recurso de ser competente, Luiz. Para você ter competente, você tem que ter, a minha missão é essa. Os meus meios são esses e aqui estão os caminhos. Se eu traçar todo esse caminho e chegar no objetivo com tudo que eu tracei, isso é competência. Beleza? Como é que os navegadores poderiam ser competentes se não tinham um sistema direcional eficiente? Eles tinham uma bússola com um método muito arcaico. Ele não tinha as cartas marítimas, a cartografia marítima. Então ele não conseguia dizer, estou aqui em Portugal, vou traçar um percurso para... Não. Tanto é que a América foi descoberta por sorte. Eles pensaram que tinham chegado na Índia e estavam na América. Ou seja, o caminho que ele percorreu, ele nem sabe. Eles nem sabiam se era possível repetir o caminho de volta. Então não houve competência. Houve sorte, muita sorte, houve superação, houve muita superação, mas competência para mim, o exemplo não foi muito adequado. Mais desafio para mim. Mas aqui, A réplica. Logo depois disso... Réplica. Não, réplica é sua. Logo depois do ocorrido, começou a ter um boom de tecnologia naval que nunca tinha visto antes. Inclusive, em Portugal, criaram, acho que era a escola de navegação, que foi a primeira escola de navegação, que trazia até pessoas da China para ir lá e discutir sobre o assunto. Tanto que inventaram as caravelas, tanto que logo depois disso que começou a invenção de... Se você me disser que o advento das descobertas com a navegação fomentou uma corrida tecnológica e transformar os navegantes em seres competentes, é uma coisa. Mas o exemplo que você iniciou não foi esse. Então chegamos a um consenso. Não. Foi a discussão. Mas vamos em frente. E construir. A competência é construída cotidianamente e se propõe como ideal a ser alcançado. Fazer o elenco das características definidoras da competência uma espécie de concretização do saber fazer bem para cada categoria profissional. Perfeito. Aí o parágrafo já disse tudo. Só tu mostrar essa foto aí do Senna, a competência tá demais ainda. E mais um videozinho, pode dar para ele, por favor, Paulo. Que é realmente sou fã desse obrigado aí pela atenção, se ficou alguma dúvida vocês podem fazer. Vamos lá, agora você pode se sentar, tá? Preparar para as perguntas aí. Fernando, comentário. Eu achei bem interessante, está reforçando o que nós temos aprendido. Que você não pode desistir no primeiro desafio, até no segundo ou no terceiro. De repente esses desafios, e na verdade eles são mesmo, para você crescer. E você tem que ter essa determinação, e através dessa determinação que vai mostrar quem você é. E se você é uma pessoa que gosta de desafios, como já foi comentado aqui,
É necessário essas situações na sua vida. Porque qualquer coisa que você vê, você avalia aquilo como um desafio. E aquilo lhe instiga a estudar, a ter uma vida assim sociável até. Muitas vezes as pessoas, o Paulo comentou aqui que às vezes é difícil a gente balancear a nossa vida profissional com a familiar. E eu já falei várias vezes aqui que eu consegui, graças a Deus, ter esse equilíbrio. Porque eu tenho mostrado para minha família o que o Paulo falou, que se eu não estiver trabalhando e não estiver bem, eu não posso dar os recursos que eles querem. Certo? E eles precisam ser meu parceiro. Se eu precisar ficar uma semana inteira aqui, eles têm que entender. Porque minha mulher não trabalha. Se ela trabalhasse, a situação poderia ser totalmente diferente. Mas como ela não trabalha, ela se sujeitou, ela entendeu que a necessidade dela é: eu sou o cabeça, ela é a segunda. O segundo vai ter que ser submisso ao primeiro, sempre. Não existe situação diferente do que essa. Certo? Mesmo que o primeiro esteja errado, você tem que saber até chegar no primeiro e falar: meu amigo, vamos com calma. Mas isso vai com a maturidade. E essa necessidade de você crescer é que vai instigando você a ser uma pessoa melhor. E foi tudo isso que o Luiz colocou. Parabéns, Luiz, pelas colocações. Teve algumas falhas, mas nós estamos crescendo. Você vai melhorar. Erros de português, alguns detalhes que todos notaram. Mas somos nós no dia a dia que vamos fazer essa melhoria. Porque um dia desse eu estava escrevendo um texto que o Paulo falou, e eu já escrevo há muitos anos. O Paulo falou: Fernando, essa vírgula está errada. E eu abaixei a cabeça e vi que estava errado. Então a gente vai aprender todos os dias, pessoal. E é necessário você abaixar a cabeça para você se sentir uma pessoa humilde. Porque as pessoas que pisam em ovo vão cair, a tendência a ser uma grande queda. Você tem que ser humilde o tempo todo. E é exatamente tudo isso que foi colocado. Você pode ser o instrutor, o professor, mas se você quer ter pessoas, seus parceiros, você tem que ser igual a elas. E às vezes, para ser igual a elas, você tem que descer muito, que a pessoa pode ser humildezinho lá embaixo, mas você tem que apertar: bom dia, companheiro. Isso aí, fazer seu papel. Parabéns novamente, e que nós possamos ter cada vez mais esses momentos de crescimento, porque isso é bom para nós e para a empresa. Porque a empresa vai estar saudável aí, madura e cada vez mais com as pilastras, das posições certas. Que quando houver uma deficiência no lado, vai saber que o colaborador que está ao seu redor, no seu entorno, vai falar: melhor, precisa de ajuda, nós estamos aí pronto para isso. E a gente está chegando nesse estágio, já chegamos, graças a Deus. Muito obrigado. Muito bom. Felipe. Uma coisa que o senhor Fernando falou aí, e o Luiz tocou muito nesse assunto aqui durante a apresentação toda, foi esse equilíbrio, né, entre a família e a vida profissional. E eu achei bem bacana a apresentação do Luiz, porque ele mostrou um fato que é muito real hoje em dia. O São Paulo falou que é mais importante para ele o trabalho do que a família. Né? Esse é um ponto de vista dele. E que de fato é verdade, porque se você não estiver trabalhando, você não vai ter como sustentar a sua família e dar conforto. E conforme foi rolando a apresentação, eu fui me vendo em certas situações que acontecem comigo, né? Eu moro com a minha mãe, hoje ela mora comigo, separou dos meus pais, quer dizer, separou do meu pai e não tinha para onde ir, eu moro sozinho, né? Eu aluguei um quarto, aí comecei a sair de casa com 14 anos e como ela não tinha para onde ir, ela veio morar comigo. Então hoje, o meu maior desafio hoje é me manter no mercado, não só por mim, mas pela minha mãe, porque ela precisa de mim. Então se eu não fizer isso, eu não vou estar fazendo não só por mim, eu vou estar fazendo por ela. E quando eu penso nela, é o que me mantém mais forte, é o que me mantém focado, é o que me mantém perseverante. Desafios todos os dias a gente encontra, né? Tem dias que tá bacana, tem dias que não tá, mas a gente tem que sobreviver, sempre passar por cima. E uma coisa que eu vi essa escola do Piauí, né, 10 anos depois, recentemente, em novembro do ano passado, eu prestei um serviço comunitário porque eu era bolsista na universidade, então em contrapartida eu tinha que fazer esse serviço comunitário numa escola de Manaus pública que eu pudesse favorecer ao governo, né? Aí
por coincidência, me colocaram na minha região, que era mais próxima, na escola que eu comecei, que eu fiz o primário. Eu fiz a primeira série. Então já foi emocionante para mim quando eu fiquei sabendo que eu ia dar aula para criancinha de primeira série na escola que eu fiz a primeira série. Já falei para o Fernando na época, eu falei, pô, estou muito emocionado que hoje eu vou dar aula para alunos que eu já fui daquele colégio. E quando eu cheguei lá à tarde para dar aula, a primeira pessoa que eu me deparo dentro da escola foi a professora Sandra, que eu nunca me esqueci o nome dela, que me deu aula na primeira série. Quando ela me viu, ela falou, Felipe! E eu já fui eu sou muito emocionada. Professora, abracei, ela começou a chorar e me levou nos corredores falando, esse aqui foi meu aluno, da primeira série, assim, 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 olha onde ele está aqui hoje. Então, aquilo pra mim ali foi gratificante, entendeu? E quando eu entrei na sala, aquele monte de curumizinho chamando tio, tio, eu já me lembrei da época que eu estava ali no lugar deles. E eu falei pra ele, eu falei, olha, estudem, porque um dia eu estava aí nessa cadeira que vocês estão e hoje eu estou aqui. Então amanhã pode ser vocês. E é isso, a vida é assim, você tem que perseverar, igual a Heitor Senna falou, você tem que sempre seguir em frente forte, né? Os desafios vão surgir, as dificuldades também. Mas se você acreditar e perseverar, você com certeza vai alcançar o que você quer. Parabéns, Luiz. E seu Paulo, por dar continuidade ao projeto novamente esse ano. Está até com saudade já desses eventos, que com certeza agrega valor não só para quem está dando, para quem está sendo facilitador, mas para quem está assistindo também, principalmente. Obrigado a todos aqui. Ayama. Poderoso. Primeiro agradecer ao Luiz pela apresentação, foi uma boa apresentação. Eu gostei muito da parte do envolvimento e comprometimento. Eu acho que apesar das diferenças pessoais de cada um, pessoais e profissional, como o Fernando falou, a gente tem que chegar a um objetivo. E todo mundo chega ao mesmo objetivo aqui, de forma diferente, mas pelo mesmo caminho. Também vi a parte do equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Eu fico debatendo muito nisso, porque toda vez que cai um e-mail, toda vez que o telefone toca, parece um botãozinho que passa do modo pessoal para o modo profissional. E aí já muda o humor, já muda a atenção, a cabeça já volta para a usina e tudo mais. É meio difícil de desligar. Muitas das vezes eu peço até para a minha família dizer assim, não é eu que tenho que acostumar ao ritmo de vocês, é vocês que têm que acostumar ao meu ritmo. Porém, a gente tem filho, e quem tem filho pequeno sabe que quer passar aquele momento, tem que brincar com a filha, tal e tudo mais. Quem já passou por isso, lembra, e quem está passando agora tem que fazer isso. E tem o seu lado esposa também, entendeu? Que tem que ouvir tudo que ela fala, e a gente tem que concordar ou não concordar em si, ser participativo. Isso é muito difícil para mim, e eu acredito que seja difícil para os profissionais que trabalham nessa usina. Tento evoluir nisso. Acredito que estou evoluindo e estou aprendendo com o dia a dia. Em relação ao comprometimento e ao envolvimento, todos nós, do grupo em si, acredito que a gente é até mais do que comprometido, a gente é meta-competente nisso, falta evoluir em algumas coisas, mas a gente sempre busca melhorias para a gente chegar nas metas e no resultado que a empresa nos propõe. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Eu queria primeiro parabenizar o meu amigo Luiz aí, que fez uma boa apresentação. Eu acho que eu não estou aqui para fazer crítica não, mas tu só pecou nas figuras, mas porque às vezes o texto falava uma coisa e mostrava outra coisa na figura, né? Talvez o teu pensamento tenha se atrapalhado disso um pouco. Mas eu acho que assim, eu acho que todos aqui têm o mesmo objetivo, né? Que é ser alguém. Agora, o que vai determinar que esse objetivo seja concretizado realmente é o nosso comprometimento, né? E quando eu puxar para o lado da família, que não dá para mostrar, isso aí é porque entra a ética aí. Então, o comprometimento e a ética, eles sempre vão ter que estar de mão dada um com o outro. Eu acho que isso é muito importante para a nossa formação profissional. E eu acho que participar, né, poder participar desse evento mais uma vez e adquirir mais conhecimento faz com que a nossa base de conhecimento a gente tem essas informações do dia a dia, né? Só que elas não estão consolidadas e isso faz com que elas se consolidem. Eu queria agradecer a São Paulo, a todo mundo, e
a Luísa aí pela apresentação. Obrigado, entendi o recado. Érico, falar alguma coisa? Ficar aqui mesmo. Não, eu acredito assim que ele falou do comprometimento, né? E algumas partes que eu achei legal, né? Foi o envolvimento que ele quis relacionado à sociedade, né? Como geral, né? Como o comprometimento da educação, né? Desde você cedo, né? Ela lhe torna um cidadão, né? Capaz de colocar um objetivo, né? Como sendo sua linha de desafio, né? E você procurar correr atrás, né? Daquele desafio, né? Por mais difícil que seja, né? Se você colocar uma meta que você vai conseguir, né? Então você vai correr atrás do seu objetivo e com o comprometimento ele vai facilitar com que você chegue naquele objetivo que você traçou. E a sociedade como geral, né? Ela pode ou não te dar esse suporte para você seguir a sua linha de meta, né? Que você cria. Mas com toda dificuldade, né, se o ser humano ele provar para ele mesmo que ele é capaz, ele consegue. E obrigado aí pela apresentação. Eu consegui abstrair umas coisas legais. Parabéns pela apresentação. Acredito que o texto em si ele agrega muitos valores, né? Profissionais, acho que para a vida de cada um. Que é o que o Felipe falou aqui, eu vou ressaltar também que essa minha passagem pela Manauara aqui, apesar de ser curta, vai agregar muitos valores por essas apresentações que eu estou tendo o prazer de participar. Que é uma coisa que eu vou levar para o lado profissional, né? Como a gente estava debatendo ali discutindo num termo benéfico, né? Com o Paulo ali, que é essa situação de, tipo, às vezes você não gostar não se identificar com um certo trabalho, mas apesar de não se identificar, executar ele excelentemente, né? Ser competente, que é o que é ser accountable, é isso que eu accountable. Sua primeira palestra também. Então são valores assim que vão agregando na vida profissional, acho que de cada um aqui. E eu agradeço muito pela apresentação do Luiz, pelas oportunidades de participar da palestra que a Manauara vem me proporcionando. É isso. Convidado de hoje, excelentíssimo doutor PB, Paulo Bentes. Olha, eu vou só comentar aqui. Paulo está de parabéns, a equipe está de parabéns, tá? Eu acho que, é o que eu estou dizendo, na vida da gente aprende muito. É mais um aprendizado que eu tive bastante benéfico para mim. Tá? E hoje você pouco vê, tá, organizações com esse nível, tá, de competência, pode-se dizer de competência, trabalhar em conjunto com a equipe. Isso aí nada mais é que trabalho em equipe. Paulo aqui está deixando vocês trabalhar algumas horas aí, mas ele sabe que vai ter frutos disso aí. No momento que ele diz, vocês não têm obrigação de bater cartão. E o que eu tinha 37 anos de gerência, eu nunca vi o gerente fazer isso. Sempre comendo. Tá? Então, o que eu disse? Vocês chegaram a uma excelência, eu considero uma excelência mesmo. Quando você chega com o colaborador e dá esse voto de confiança para ele, é porque vocês fizeram com que ele desse esse voto de confiança. Então, vocês estão de parabéns, tá? Parabéns, toda a equipe Manauara, parabéns. Eu fico bastante realmente gratificado em ver que tem uma organização esse nível aqui. Não tinha nem noção da coisa que estava esse nível de excelência. Eu já conheço o Paulo há muito tempo. Na época do passe ele fazia muito isso, fazia o pessoal preparar treinamento, dava para o pessoal. Tá? Mas quer dizer, a evolução foi muito grande. Tá? Vocês estão de parabéns, essa é a primeira palavra que eu quero dizer. Quanto à apresentação do meu amigo, legal. Eu acho que ninguém é catedrático nem professor. Tá? E você puxou um tema muito grande para essa rapaziada jovem aí, você é jovem também, competência, dedicação, comprometimento. Essas são palavras muito fortes para quem está começando e para quem pretende um dia chegar onde Paulo chegou, onde eu cheguei, onde o Oyama chegou, entendeu? Se vocês não tiverem essas palavras aqui na veia, eu te digo, olha, o cara tem que ter sangue na veia para trabalhar na usina, tem que ter a usina na veia. Vocês não vão chegar lá. Tá? Vocês não vão chegar lá. Então, essas palavras são fortes, mas se você tiver elas como sua meta de vida,
É que eu digo sempre, o único obstáculo que você tem na sua frente é você mesmo. Não existe obstáculo para o ser humano. Quem faz o obstáculo é você. Ok? Uma outra coisa que, para finalizar, é com relação a usina e família. Eu posso dizer isso que eu sou 33 anos de casado e tenho 37 de usina. Quando eu me casei, vou fazer 37. Quando eu me casei, a usina já fazia parte da minha vida. Casou com a usina primeiro. Pois é, casei primeiro com a usina. E sou da opinião do Paulo, a minha mulher sabe disso. E eu acho que isso, tá, é um exemplo para a família também, somente para meus filhos. Tenho 2 filhos no primeiro casamento, no segundo, em que o quê? O pai estando trabalhando, o pai sempre estando estudando, por que meu pai trabalha tanto, por que meu pai estuda tanto? Entendeu? Então você, o filho, não tem aquela história que diz que o filho é o espelho dos pais? Então é isso, tá? Se o seu filho vê você trabalhando sempre, estudando sempre, pô, você como meu pai. Eu vou trabalhar e eu vou estudar. Eu sempre tive isso como meta para meus filhos. Essa minha filha que é médica. Sempre, olha, eu estou trabalhando, pô, pai, você não precisa mais trabalhar, pai. Já está aposentado. Não, cara. Isso faz parte de mim. Eu consigo viver desse jeito. Então, parabéns mesmo para vocês, nesse tipo de organização que tem aqui, esse tipo de incentivo que Paulo está dando. Eu digo que poucos diretores fazem isso. Tá? Então aproveitem. Se vocês um dia saírem com outra empresa, talvez não tenham essa chance. De crescimento, tá? De ouvir palestras, tá? E de ter desafios. Digo isso por um cara que tem experiência. Que eu nunca tive uma situação como essa. Tive muito treinamento, curso que a gente fazia assim, mas no próprio âmbito da empresa é difícil. Então aproveite. Aproveite cada momento. É um momento ímpar. Né? Parabéns, Paulo. Toda a equipe aí. Bem, eu vou dividir a minha fala em duas. Uma para encerrar aqui, eu acho que tudo, e a outra para fazer críticas, porque a gente critica as apresentações, que é para que os próximos apresentem melhor e a pessoa quando volte melhor. Tá? Então, no âmbito da apresentação, eu falei tudo que eu tinha que falar, fazendo as intervenções devidas. Vou falar só mais um pouco nessa coisa de família, porque algumas pessoas que possam ouvir isso ou assistir isso, vai dizer, pô, que cara insensível. Não é insensível. Agora, o que eu faço, por exemplo, se eu estou numa relação 70-30, a importância do meu trabalho é 70, da minha família é 30, aqueles 30 da minha família é uma importância de altíssima qualidade. Com certeza. Então, quando minha filha fala, pô, papai, o senhor só vive viajando, já vai viajar de novo, e eu vou ficar com saudade, e minha filha é pequena, o grande já não está se importando muito. Eu digo, minha filha, mas não se preocupe não, papai está viajando agora, mas quando a gente sair de férias é dobrado, com comida, pipoca, tudo que a gente tem direito. Porque se não trabalhar, meu amigo, você não vai dar conforto para a sua família. Então o importante é que a parte que você dedicar à sua família seja 100% de qualidade, entendeu? E não meia boca. Então era isso aí.